Olá, tudo bom? Este é o nosso primeiro guia de estudos. O tema é circuito de corrente contínua. E o que eu pretendo fazer nesses guias é mostrar aquelas matérias e, dentro das matérias, os assuntos que você precisa saber, na minha opinião, para ficar bem preparado para os concursos de engenharia elétrica. É muito simples, na verdade. Nós vamos fazer uma leitura conjunta quase do sumário do livro de circuitos de corrente contínua. Isso pode parecer bobeira, mas na verdade não é, porque saber categorizar o seu conhecimento é uma habilidade muito importante para qualquer tipo de estudo. Na hora da prova, se você tem uma categorização boa, gravada na sua cabeça, você vai ter mais facilidade e vai ganhar tempo na hora de identificar quais ferramentas você vai precisar para resolver o problema. Na parte de circuitos de corrente contínua, eu fiz essa divisão em cinco tópicos, que é um pouco diferente do que eu já vi em todos os outros livros, mas eu acho que a classificação ficou legal. A gente vai ter então grandezas elétricas e elementos de circuito, que é normalmente a introdução dos livros de circuito, lei de Kirchhoff e circuitos resistivos simples, técnicas de análise de circuitos, transformações e teoremas e circuitos de primeira e segunda ordem. Passou desses assuntos daqui, nós já estamos dentro de circuitos de corrente alternada. Dentro de grandezas elétricas e elementos de circuito, você precisa saber lidar bem com todas as grandezas elétricas, como tensão, corrente, etc. Potência é uma que, por causa do fluxo de potência, pode às vezes gerar alguma dúvida, então você precisa tomar cuidado. Precisa saber sentido de corrente, também o nó de terra, os conceitos de nó e de malha. Esses eu acho que são os principais conceitos nesse bloquinho. Depois, dentro de leis de Kirchhoff e circuitos resistivos simples, eu marquei 4 tópicos. Lei de Kirchhoff da tensão, lei de Kirchhoff da corrente, divisor de tensão e divisor de corrente, que é o básico do básico em matéria de circuitos, em circuitos em geral. Aqui, caso você não esteja com a matéria fresca, eu acho que é isso que vai acontecer para a maioria das pessoas que assistirem esse vídeo, eu vou colocar aqui uma revisão de tópico por tópico, muito rápida, porque o objetivo aqui é mais informativo que formativo. Nós temos então a lei de Kirchhoff das tensões, que diz que a soma algébrica das tensões ao redor de qualquer caminho fechado em um circuito é igual a zero. Tudo bem? Muito simples essa definição, você já deve ter feito uma centena de exercícios sobre a lei de Kirchhoff da tensão. Depois nós temos a lei de Kirchhoff das correntes. A soma algébrica das correntes entrando em um nó, não só em um nó, pode ser também em uma superfície fechada, é igual a zero. Essa segunda parte que fala da superfície fechada, algumas pessoas não sabem, ou normalmente não aparece no livro, e também para a questão de concursos não vai ser de muita utilidade não. A maioria das questões só envolve mesmo lei de Kirchhoff para o nó. Depois das leis de Kirchhoff, eu falei dos divisores. Né? O primeiro é o divisor de tensão. Um circuito série com duas resistências, a tensão em cada uma, a queda de tensão em cada um dos resistores vai ser proporcional à grandeza dos resistores. Já no divisor de corrente, nós vamos ter o contrário. A corrente que vai passar em cada ramo, ela é proporcional ao outro resistor, né? No caso aí, na corrente no I1, ela é proporcional ao R2 e a corrente I2 é proporcional a R1. Tem que tomar cuidado com isso daí na hora da prova. Se você está fazendo exercício, se você não se inscreveu para fazer a prova sem preparação nenhuma, quer dizer, se você está fazendo exercício, você não vai
cometer esse erro, com certeza. Agora o cara que chegou lá na hora da prova, tem um tempão que ele não faz um exercício, talvez ele possa errar essas formulinhas na pressa. Então, vou voltar lá na apresentação. Falamos então de lei de Kirchhoff da tensão, lei de Kirchhoff da corrente, divisor de tensão e divisor de corrente. Esses daí são os tópicos mais importantes. Aliás, eu acho que são os únicos dentro de lei de Kirchhoff e circuitos resistivos simples. Depois, nós temos as técnicas de análise de circuitos. Eu separei as técnicas de análise de circuitos de transformações em teoremas. Por quê? Porque as técnicas elas vão ajudar você a encontrar tensões e correntes nos nós e malhas. É diferente de transformações e teoremas. As transformações e teoremas elas vão ajudar você a transformar, a fazer alguma modificação no circuito e depois você vai aplicar as técnicas de análise de circuito ou as leis de Kirchhoff para encontrar as tensões e correntes. Então tem essa diferença. As técnicas de análise de circuito elas não mexem no circuito. E as duas técnicas que nós temos para analisar são o método das tensões de nó e o método das correntes de malha. Voltar lá para os slides para a gente revisar essas duas técnicas. Tensão de nó. A tensão de nó ela vai fazer o seguinte, ela vai partir de um nó e vai fazer o caminho das correntes até o nó ao lado, né? Não necessariamente o nó de terra. Apesar desse nome chamar tensão de nó, no primeiro momento a gente está fazendo as equações dos ramos que chegam ou saem desse nó, das correntes que chegam ou saem do nó. Temos aí um circuito de exemplo que a gente pode calcular aqui primeiro V1 é uma equação para cada nó. A gente tem V1 e V2. A equação de cima aqui é do V1. I1, que é igual a 5 amperes, é igual a I2 mais I3. Por quê? Porque I2 e I3 estão saindo do nó. I2 é igual a V1 menos V2 sobre 4 ohms. E o I3 é V1 sobre 2 ohms. Por que não aparece outra tensão? Porque ele está indo para o nó de terra. Lá no outro nó, o nó V2, a equação é I2, que está chegando, mais I4, que está chegando, é igual a I5 que está saindo, I1 que está saindo, mais I5 que está saindo. Substituindo as variáveis de corrente pelas variáveis de tensão, nós vamos ter para o I2 V1 menos V2 sobre 4, que nós já tínhamos calculado antes, mais 10 amperes, que é o I4, igual a 5, que é o I1, 5 amperes, mais V2 sobre 6, que é o I5. Temos, então, duas equações e duas incógnitas. Resolvendo o sistema linear, nós vamos encontrar V1 e V2. Isso daí, então, são as tensões de nó. Depois nós temos correntes de malha. Correntes de malha, nós vamos primeiro fazer uma representação, aliás, não necessariamente, podemos fazer uma representação em função das tensões e depois passar para as variáveis de corrente. Temos esse circuito de exemplo que já vão aparecer aqui I1 e I2, né? Ao contrário do caso anterior, que primeiro a gente tinha as correntes e depois passou para a tensão. Temos então aqui na malha da esquerda menos 15, e esse menos ou mais aqui ele é arbitrário, depende da referência que você utilizar. Temos menos 15 volts, mais 5 e 1, mais 10 e 3, ou a gente já sabe que 3 é igual a I1 menos I2, mais 10 volts, que é dessa fonte de tensão, igual a zero. Na malha da direita nós temos 6 e 2, mais 4 e 2, menos 10 volts, mais 10, aí aqui é o sentido contrário do I3, vai ficar então I2 menos I1 igual a zero. Você tem que reorganizar os termos nas duas equações, vai ter duas equações e duas incógnitas, resolve o sistema linear, encontra I1 e I2. Então, essas são as duas, voltando lá para o mapa mental, estas são então as duas técnicas de análise de circuitos, método de tensão das tensões de nó
e o método das correntes de malha. Para, então, auxiliar a encontrar as tensões e correntes, nós vamos fazer transformações ou usar teoremas de circuito. Quais são as principais transformações e teoremas? Primeiro, as transformações supernó e supermalha, que se aplicam exclusivamente aqui para resolver os problemas de análise de circuitos, transformações de fontes e transformação ΔY e YΔ. Vamos olhar primeiro as transformações, depois a gente fala dos teoremas. Voltando aos slides, supernó e supermalha. O que é isso? Supernó é utilizado para resolver problemas com aquela técnica de tensões de nó, em que existem fontes de tensão entre dois nós. Você pode resolver o circuito desconsiderando a presença da fonte de tensão. Você vai juntar então os nós aos quais a fonte de tensão está ligada. No caso aqui, você pode resolver o problema como se a fonte não existisse, ligando V1 e V2, e depois você tem que acrescentar a fórmula referente ao ramo que tem a fonte de tensão. Vamos pegar um exemplo aqui para facilitar a compreensão desse problema. Dessa técnica, dessa transformação de supernó. Nós temos aqui, resolvendo esse circuito que a princípio tinha dois nós, V1 e V2, eu vou excluir a fonte de tensão e vou fazer um supernó unindo V1 e V2. Qual vai ficar então a equação? Aqui entrando 2 amperes é igual a I1, que está saindo, mais I2, mais 7 amperes. E depois eu vou acrescentar uma segunda equação, que é a equação aqui da malha que contém a fonte de tensão entre os dois nós. Fica então menos V1, menos 2 volts, mais V2 igual a zero. Vou ter então duas equações. No caso aqui eu teria que desenvolver essa primeira, substituindo I1 e I2 em função das tensões V1 e V2, duas equações, duas incógnitas, moleza para resolver. E depois o conceito de supermalha, que é análogo, só que em vez de tirar a fonte de tensão, a gente vai tirar a fonte de corrente entre duas malhas. Então aqui a gente tem um exemplo. Se nós tiramos esse ramo que tem a fonte de tensão e o resistor de 2 ohms, vamos ter aqui embaixo a seguinte equação. Menos 20 no sentido horário, menos 20 volts, mais 6 e 1, mais 10 e 2, mais 4 e 2 igual a zero. E qual que é a equação do ramo? I2, aliás, a gente vai fazer do ramo aqui, mas a gente parte do nó. I2, aqui embaixo, I2 é igual a I1 mais 6 amperes. Duas equações, duas incógnitas, já todo mundo em função das correntes, só resolver os valores. Então, essa daí são as transformações de supernó e supermalha. Depois, nós temos transformação de fontes. Vamos ver o que é isso? Transformação de fontes. Nós temos essa possibilidade de transformar uma fonte de tensão em série com um resistor em uma fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor. As equações são muito simples, isso daí todo mundo tem que saber, desde do técnico até o eletricista, né? Então isso daí não é dificuldade para o concurseiro de engenharia elétrica. Fórmula de Vs é igual a Rs e de S é igual a Vs sobre R. E por fim a gente tem a transformação ΔY, YΔ, triângulo, etc. Né? Cada um usa o nome que quiser. Essa daí é a dica que eu dou para memorizar. Não precisa decorar todas as fórmulas, basta você decorar uma fórmula para o delta, uma fórmula para o y e a relação entre eles. Tem que saber isso para fazer? Para ir bem nos concursos? Tem que saber de cor, porque é muito comum
cair na prova questões que envolvam a transformação ΔY, né? E então, como que eu proponho que você recorde dessa fórmula? Você tem que lembrar desse triângulo e desse y de cabeça para baixo, fecha o olho, tenta imaginar ele de colorido na sua cabeça, tem que usar os sentidos para ajudar na memorização, e decora só uma fórmula aqui para o RA. O RA é igual ao RX mais o RY mais RX vezes RY sobre RZ. Então quer dizer que o RA ele pega um pouquinho do RX, pega o RX, o RY e um pouquinho do RZ. E depois uma fórmula só para o RX, que é igual a RA vezes RC sobre RA mais RB mais RC. As outras fórmulas, se você lembrar do desenho, na hora da prova você faz o desenho da transformação ΔY e desenvolve as outras equações. Muito fácil. Por exemplo, quanto vale RC? RX vezes RZ sobre RX mais RY mais RZ. E se por acaso na hora da prova eu esquecer qual que é a fórmula do RA e do RX, se eu confundir uma com a outra? Você pode testar qual que é uma, qual que é a outra, usando a relação entre os resistores em delta e em Y. O delta ele está por fora. Eu gosto de lembrar assim, o delta está por fora. Se o delta está por fora, ele é maior do que o Y. Então as resistências do delta têm que ser maiores. A resistência de delta é igual a 3 vezes a resistência de Y se todos os resistores forem iguais. Se você ver aqui nas fórmulas, então, por exemplo, R delta, se todo mundo for igual a 1, R delta vai ser igual a 3. Aqui, ó. Se aqui for 1, 1 e 1. RA vai ser igual a 3. E o RX vai ser igual a 1. Então, você consegue lembrar, se você sabe essas três equações mais o desenho, você consegue lembrar e se resolver bem na hora da prova. Voltando. Falamos então das 3 transformações, que é o supernova e supermalha, transformação de fontes e transformação ΔY. E quais são os teoremas que você precisa saber? São 4 e eu coloquei um a mais aqui que eu achei interessante, que pode ter alguma utilidade na hora da prova. Linearidade e superposição, reciprocidade, teoremas de Thevenin e Norton, máxima transferência de potência e ponte de Wheatstone. Vamos pegar um por um agora. Linearidade e superposição. A partir do conceito de linearidade, a gente vai chegar no conceito, no teorema de superposição para os circuitos. Linearidade, resumindo matematicamente, é o que aparece aqui nessa primeira fórmula. Se a gente faz f de a x1 mais bx2, nós vamos ter, então, que a f de x1 mais b f de x2. Isso só vale para equações lineares. Nós temos aqui uma relação direta pelas constantes que multiplicam e a gente ainda pode quebrar as variáveis. E isso depois vai se aplicar nos circuitos da seguinte forma. A gente pode separar a análise dos circuitos tirando as fontes de tensão e corrente. Nós temos, por exemplo, esse circuito aqui de cima. Nós podemos analisá-lo. A gente pode tentar descobrir qual é a tensão aqui V, analisando só com a fonte de tensão ou só com a fonte de corrente. Esse circuito aqui de baixo é o circuito de cima sem a fonte de corrente. Quando a gente faz a análise por superposição, no caso da fonte de corrente, a gente deixa o circuito aberto. E aí você faz uma primeira análise. No caso das fontes de tensão, que é esse último circuito aqui embaixo, a gente curto-circuita a fonte de tensão e faz aqui a análise com a fonte de corrente. Depois a gente pode somar V1 mais V2 e a gente vai ter o valor de V. É isso que é a superposição. Depois nós temos esse teorema da reciprocidade, que não aparece na maioria dos livros de circuito. Eu encontrei no livro do Boerstad.
E eu achei interessante, às vezes ele pode agilizar alguma análise na hora do concurso. Eu não sei nem explicar ele direito. Eu acho que o desenho vale mais do que 1000 palavras nesse caso. A gente pode trocar a fonte de lugar com a corrente onde a gente quer fazer a análise. Por exemplo, eu quero saber qual é a corrente aqui. Mas por acaso resolver esse circuito dessa forma está complicado. Eu posso então trazer a fonte para o lugar onde fica a corrente e calcular a corrente no lugar original da fonte, respeitando aqui o sentido, né, do fluxo da corrente. Eu tive que inverter aqui a fonte para manter o sentido correto do fluxo da corrente. Às vezes uma análise dessa, uma troca, quer dizer, uma transformação dessa, pode ajudar na hora da prova. E esse teorema da reciprocidade, ele só vale, não é transformação, não é teorema, a gente está falando de teorema. Esse teorema da reciprocidade só vale para circuitos com uma fonte independente. Uma fonte independente, só. Se tiver mais de uma fonte, não tem como aplicar. Ou fica muito complicado para aplicar. Teoremas de Thevenin e Norton. Com esses teoremas, nós podemos resumir um circuito. A gente pode fazer uma substituição de um circuito linear de 2 terminais por uma fonte de tensão em série com um resistor ou uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Como que a gente faz? Então, para aplicar o teorema de Thevenin, nós vamos substituir o circuito pela tensão V de Thevenin, circuito aberto, e a resistência R Thevenin de terminais abertos e fontes independentes desativadas. Para você chegar na resistência equivalente de Thevenin, você precisa desativar as fontes independentes. E desativar fontes independentes quer dizer curto-circuitar as fontes de tensão e abrir as fontes de corrente. E, analogamente aqui para Norton, em vez de substituir por uma fonte de tensão, a gente vai ter uma fonte de corrente, que é uma fonte de corrente de curto-circuito, que nós dizemos. Mais detalhes eu não vou eu não vou mostrar nenhum exemplo não, mais detalhes você pode olhar na internet, nos livros de circuito, tá? Mas também não é difícil resolver problemas de Thevenin e Norton. Depois nós temos máxima transferência de potência. Máxima transferência de potência nós temos no circuito puramente resistivo, quando o resistor de carga ele é igual ao resistor do circuito de Thevenin. E a máxima potência transferida é igual à tensão de Thevenin ao quadrado dividido por 4RL. É bom que você saiba também essa equação, tá? Que você leve essa equação memorizada para a hora da prova. E, por fim, o último teorema, que é a ponte de Wheatstone, que também cai com bastante frequência nos concursos, na qual nós temos 4 resistores ligados a uma fonte de tensão. E um dos resistores é um potenciômetro que é ajustado até que a corrente no ramo central da ponte seja igual a 0. Então, para medir, na verdade nós usamos essa ponte para medir o valor de uma outra resistência desconhecida. Existe uma equivalência entre os dois lados da ponte que, quando a gente faz o RX, quando a gente não sabe o RX, a gente pode regular o R3, que vai ser proporcional, vai ter uma proporcionalidade, né? E vai zerar a corrente no centro da ponte. Daí você pode calcular o valor de RX. Qual que é essa razão? R3 sobre R1 é igual a R2 sobre RX. Essa é fácil de lembrar. Tem também essa outra fórmula, já direta para a tensão da ponte de Wheatstone, que já é um pouco mais complicada para memorizar. A tensão da ponte de Wheatstone é igual à tensão original multiplicada por essa razão. Vamos voltar para o mapa mental. Vimos aqui todas as transformações e todos os teoremas. 3 transformações e 4 ou 5 teoremas se você considerar a reciprocidade, o teorema da reciprocidade. Por fim, acabando os circuitos de corrente contínua, os circuitos de primeira e segunda ordem,
que são aqueles circuitos que já apresentam indutâncias e capacitâncias, indutores e capacitores, contudo, sem fontes de corrente alternada, ainda com fontes de corrente contínua, que vão levar então a equações diferenciais de primeira e segunda ordem. Os circuitos de primeira ordem são circuitos RL e RC, e os circuitos de segunda ordem, RLC série e RLC paralelo. Eu coloquei aqui a forma geral e a solução geral para os circuitos de primeira ordem. Sempre vai aparecer uma derivada de primeira ordem, mais a variável dividido por τ é igual a uma constante K. O τ é a constante de tempo do circuito, que é igual a RC nos circuitos RC, igual a L sobre R nos circuitos RL, quer dizer. E o K ele varia com o tipo de circuito, se ele é RL ou RC, se é paralelo ou série. A maioria dos livros de circuito vai te mostrar o valor dessa constante K. Não precisa decorar. Resolver esse tipo de circuito é muito fácil, né? Eu acho que cabe você se dedicar a resolver um bom número desses exercícios para reconhecer a forma geral da solução. Que aí você não vai precisar decorar essa constante K. Mas aqui, para simplificar e para agilizar a nossa apresentação, vai ser sempre alguma coisa do tipo x de t é igual a um valor final mais um valor inicial menos o valor final multiplicado por e elevado a t menos t0 sobre tal. Sempre vai aparecer o tal nesse expoente aí no denominador. E o valor final é igual ao k vezes o tal. E nós temos os circuitos de segunda ordem, os circuitos RLC, que são bem mais complicados, tem bem mais detalhes. A fórmula geral, já usando aí na carinha de transformadas de Laplace, é S2 mais 2αs mais ômega 0 ao quadrado. Esse alfa é chamado de frequência de Neper, que ela é igual a 1 sobre 2RC para o circuito paralelo e R sobre 2L para o circuito série. E a frequência ω0 é a frequência de ressonância, é igual a 1 sobre raiz de LC. Frequência de ressonância pode ter certeza que você precisa saber, 1 sobre raiz de LC. Frequência de Neper, não necessariamente. Ele dá uma indicação do amortecimento, né, do circuito de segunda ordem. Não necessariamente você vai precisar dessa fórmula na maioria dos concursos. Aqui do lado, nesse lado da direita aqui, nós temos uns gráficos que não são tão gerais assim, eles podem variar bastante de acordo com a frequência de Neper, mas que dão uma noção das três soluções, dos três tipos de solução de circuitos de segunda ordem, que vão variar de acordo com as raízes, né? Se a frequência de Neper ao quadrado for maior do que a frequência natural ao quadrado, a gente vai ter uma solução superamortecida, que é o gráfico de cima aqui, A. Se nós temos raízes complexas, que é quando a alfa ao quadrado é menor do que ômega 0 ao quadrado, vamos ter uma solução dita subamortecida, que tem essa carinha daqui do centro. E se a gente ter uma raiz só, que é o caso onde as frequências se igualam e anula a raiz, vamos ter uma solução aqui criticamente amortecida. Então a gente resolveu não. Então a gente mostrou as principais formas dos circuitos de primeira e segunda ordem. E com isso a gente termina aqui todo o conteúdo de circuitos de corrente contínua que você precisa saber para se dar bem na hora da prova. Vamos então recapitular. 5 tópicos principais. Essa divisão é minha, ela varia de livro para livro. Temos a introdução, que envolve as grandezas elétricas dos elementos de circuito.
Depois as leis de Kirchhoff e circuitos resistivos simples. Você precisa conhecer as leis de Kirchhoff e divisor de tensão e corrente, que é uma moleza. Depois eu fiz uma divisão entre técnicas de análise de circuito e transformações e teoremas. Só existem duas técnicas de análise de circuito, método das tensões de nó e método das correntes de malha. Transformações são 3, supernó e supermalha, transformação de fontes, fonte de tensão para fonte de corrente e transformação ΔY. 5 teoremas. Superposição, na qual você retira as fontes independentes para facilitar a análise. Reciprocidade, que você faz uma inversão entre a posição da fonte e a posição da corrente que você quer encontrar. Thevenin e Norton, que você resume o circuito a uma fonte em série ou em paralelo com um resistor. Máxima transferência de potência, que tem, que aparece quando o resistor de carga é igual ao resistor do circuito equivalente de Thevenin ou Norton. E a ponte de Wheatstone, para calcular valores de resistores desconhecidos. E, por fim, o último tópico, circuitos de primeira e segunda ordem, circuitos RL, RC e RLC. Aqui é bom exercitar bastante, fazer muitos exercícios de diversas bancas. E ficamos por aqui. Na seguida, nós vamos ter, então, guia de estudos de corrente alternada. Um abraço e bons estudos!